E agora sim, gente, começou a gravar, né? Então já está oficial, né? Nossa quarta, né? Ciclo de, né? A quarta palestra, né? Com os mestres, né? Que o Fórum Mineiro de Reinados e Congados tem feito, né? Por meio desse processo com os bolsistas, né? A gente está aqui com os bolsistas do Fórum, além, né? Das pessoas, né? De grupos de reinado e congado, entre outras pessoas que gostam, né? E querem, né, compreender melhor, né, participando desse processo formativo. A gente iniciou, né, com a palestra com Capitã Pedrina, né, em seguida a gente teve a palestra com Rainha Belinha, né, Rainha Congo do Estado, e a última palestra foi com Rainha Gorete, né, foi muito boa também. E agora, né, a gente finaliza esse ciclo de palestras, né, com mestres da cultura, e depois a gente vai iniciar uma outra, né, formação do fórum, mais voltada para as políticas culturais, e no sentido mais de oficinas, né? Então a gente encerra muito bem a palestra com o capitão Adriano, uma alegria danada, viu, Adriano, você ter aceitado esse convite nosso, né? Adriano está com a gente desde, né, de que a gente pensou o primeiro Fórum Mineiro de Reinados e Congados, né? Meu nome é Tainan, está escrito aqui Lumiar Fazeres Culturais. Hoje Maria Luísa não pôde estar presente com a gente, ela está numa agenda com a deputada Célia no nosso território, né? A Célia Chacriabá está no nosso município, mas, né, deixou um abraço aqui também, e se dela vai entrar logo mais. Mas, né, a Adriana está com a gente desde, né, do primeiro fórum, né? O fórum ele é uma construção da banda de Congo Nossa Senhora do Rosário de Paula Cândido, mas ele é uma construção coletiva, ele só acontece, né, por causa dessa articulação, né, com diferentes atores, e Adriano, né, foi uma pessoa muito importante, né, a maior parte dos contatos, né, que a gente teve para convidar as pessoas para o primeiro fórum. Não sei se, né, tem gente aqui que participou que vai lembrar que a gente fez, né, uma mesa extensa, né, Rainha Belinha, várias pessoas muito reconhecidas, né, no Congado. Adriano que apresentou para a gente e abriu essas portas, né, desse fórum no primeiro ano, que ele estava no conselho, né, que a gente se conheceu nessa caminhada no Conselho Estadual de Política Cultural, e no segundo fórum, né, que já aconteceu presencialmente em Viçosa. Adriano já estava no IEFA, né, Adriano? E aí contribuiu demais também, mas dessa vez, né, dentro da instituição, dando todo o apoio da instituição do IEFA, né, que a gente bastante apoio do IEFA também no segundo fórum e nesse terceiro, né? Então, vou deixar você se apresentar melhor, mas mesmo agradecer essa parceria, essa amizade e todo esse trabalho, sabe, Adriano, que, né, você tem construído aí, né, para os reinados congados no Estado, não só para os reinados congados, mas, né, com muita atenção e com muita, né, inteligência e pertencimento mesmo, né, para esse povo, né, para o nosso povo de reinado e congado. Então, com você, meu amigo. Obrigado, Tainan. Salve Maria, benção. Boa noite para todo mundo. Bom, a alegria é minha, sabe, Tainan? Porque, assim, Tainan falou um pouquinho, né, gente? E é bom trazer as memórias, né? Para, inclusive, saber que não é uma coisa que tiraram do balaio, né? Esse fórum ele foi uma construção muito grande que o Tainan puxou, muito necessária, que mudou muita política cultural no Estado. Nós éramos conselheiros juntos, né? E realmente esse fórum, o primeiro foi excelente, mas foi, né, online. O segundo foi melhor ainda, porque foi presencial, e a gente que é de Congado gosta de comer, e comer muito bem lá em Viçosa. Cantamos, dançamos e louvamos, e comemos bastante. E esse terceiro, Tainá teve a alegria de me chamar, e eu estou, assim, eu estou feliz por ter uma oportunidade pós o que eu tenho feito, né, o que eu fiz no IEFA, né? Mas antes de falar disso, eu sou Adriano Maximiano, sou da cidade de Ilicinha, meu pai é da cidade de Guapé, minha mãe é da cidade de Ilicinha, sou capitão de coroa, meirim, na cidade de Ilicinha, no Congo, Moçambique, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, sou rei da bandeira de São Benedito, na cidade de Guapé, que são duas cidades vizinhas, sou capoeirista, sou umbandista, então nasci né, nesse meio todo. Em 2020, 2021, nós nos tornamos conselheiros juntos, né, eu e Tainan,
Eu fiquei no Consec até em 2023. Em 2023, eu recebi o convite para trabalhar no IEPA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. E fui sendo o primeiro diretor por ser congadeiro, né? É importante frisar isso. Tem 55 anos de IEFA, que é o instituto que cuida do que é patrimônio cultural em Minas, isso nunca tinha acontecido. O que é uma alegria, mas que também é uma tristeza saber que, né, que demorou mais de 50 anos para isso acontecer, né? E eu espero que ainda tenha outros Adrianos para entrar lá naquele instituto. E eu tive a honra, né, de chegar no momento que a gente estava para finalizar o dossiê da cultura do Rosário, né, dos congados e reinados. Então, eu fui o diretor responsável por finalizar esse dossiê, e ela já vinha há muitos anos pesquisando, e, coube a mim esse término, né? Então, eu vou falar sobre o dossiê, ou depois eu vou pedir para o Tainan apresentar, porque meu notebook aqui não está funcionando direito, não. Mas, antes de tudo, explicar também o que é patrimônio cultural, né? Então, para vocês entenderem. Patrimônio cultural, em 1936, já existia uma lei, e que existe até hoje, que é um decreto que institui o que é patrimônio cultural material no Brasil. E aí, quando fala material, a gente está falando de edificações, de monumento, de casarão, de igreja. Isso já existe desde 1936. Só em 2002 que foi ter uma concepção do que é imaterial. Na verdade, na Constituição de 88 já trazia essa noção de que tinha que proteger o que era imaterial. Mas só em 2002 que o IEFA foi fazer o primeiro registro de um patrimônio cultural imaterial, que foi o modo de artesanal de produzir queijo artesanal do Cerro, da região do Cerro. E então, se você parar para pensar, assim, ó, a gente já tem a gente tem 90 anos de uma legislação sobre o que é material, para proteger esses bens materiais. E a gente tem 20 e poucos anos, né, quase só 20 anos, de entendimento do que é imaterial. Então, é importante entender isso. E a gente está num momento, agora, de entender que material e imaterial são coisas inseparáveis. Isso é importante para nós, reinadeiros, entender, porque a gente trabalha com a imaterialidade, mas a gente trabalha com a materialidade, né? A gente usa espaços materiais para fazer o que é feito há mais de 300 anos, que é essa devoção ao rosário através das guardas de Congo, Moçambique, Catupé, Vilão, Marujada, Caboclinhos, né? Catupês. E esse registro, o que é o registro, né? E aí trazer outra informação. Em 89, fizeram a legislação, a Constituição Mineira. E lá, as pessoas que eles chamam de constituinte, que eram os políticos da época, eles colocaram já na Constituição de Minas Gerais que os congados eram patrimônio. Isso já estava lá por lei. Só que não dizia o que é de verdade esse povo e muito menos como proteger esse povo. E aqui eu vou fazer um comentário muito importante para que a gente não seja enganado por erros que acontecem no Brasil inteiro. É muito comum legisladores e até executivos, tem prefeito que faz uma canetada, tem vereador que faz uma canetada, tem deputado que faz uma canetada, declarando algo como patrimônio. Só que isso não traz proteção. A proteção ela é feita pelos institutos de proteção de cada esfera. No município, tem a diretoria do setor de cultura, tem sempre um setor de patrimônio cultural. No estado, tem o IEPA. E no governo federal, tem o IFAM. E no mundo, tem a Unesco. São esses
que são responsáveis para dizer de verdade o que é patrimônio. Por quê? Porque esses institutos, no qual eu fui trabalhar, inclusive no IEPA, é o responsável tecnicamente de fazer um documento que caracteriza, o que é caracterizar? É dizer o que é isso, o que é o Congado, né? O último registro que nós fizemos foi o das bandas e corporações musicais. Então tem que dizer o que é e principalmente como proteger, que é onde a gente vai focar aqui, que eu vou apresentar o dossiê, que é a grande diferença de uma canetada para um estudo técnico feito para proteger. O objetivo desse documento é proteger o que está ali descrito. E aí, Tainan, eu acho que vou precisar que você compartilhe mesmo, porque aqui eu até estou tentando, o computador não está indo. Você conseguiu baixar? Consegui aqui. Vou colocar Tá. aqui mais. Peraí. Depois, né, pode compartilhar aí. Eu lembro de ter colocado em um dos grupos, Tainá, mas se tiver algum outro grupo que você quiser compartilhar, isso aí, gente, é um documento de acesso livre, né, todo mundo tem direito de conhecer. Eu, inclusive, aconselho. Tem E 474 páginas, mas eu vou focar no trecho mais importante. Tainá, você pode subir lá em cima, no início mesmo? vou subir. Só mostrar aqui, ó. O Fórum Mineiro de Reinados e Congados foi citado aí no dossiê, né, realizado no município de Falcão, em 2023, assinado por lideranças, né, também como orientadoras né, de uma das propostas aqui de salvaguarda, né, só para mostrar a importância, né, da construção desse fórum, também, né, nesse processo, né, Adriano, das políticas públicas, né, e nesse diálogo, né. Sim, importante você ter lembrado desse detalhe aí. Todos os fóruns, tanto o primeiro quanto o segundo, eu utilizei o material, as cartas que foram enviadas para endossar o que vai no capítulo da salvaguarda, que é o mais importante, que é onde a gente vai focar hoje. Mas aí, só para vocês entenderem, né? Aí a capa do dossiê, pode descer, Tainá. Aí você vai parar na página. Vai parar na página. Quer ver? Nessa que começa o sumário. Apresentar, pode descer mais. A página 13 aí. É. 13, abaixo um pouquinho. Isso, Uhum. aí, Página, sim. 13. Aí, só para vocês entenderem, o dossiê ele é feito por capítulos. Então, no primeiro capítulo, que vai estar a apresentação. Então, vai explicar como que funcionou esse processo de registro, né? Como foi pedido, com que método, qual foi a maneira técnica que o IEPA fez para elaborar esse dossiê de registro, que é esse documento todo aí. No segundo, vem falar da ancestralidade dessa coisa da raiz negra, do povo negro, que origina, né, essa manifestação. Depois vai para a parte de celebração, o terceiro capítulo fala das festas, né, das comunidades, como isso acontece. Volta lá no sumário, lá tem. Certo, deixa eu ver o que eu apertei aqui, que o trem baixou, assim. Pera- Passou. Aqui, ó. Aí. Quatro. Não, pulou. O quarto capítulo, aí vai falar dos reinados, né, através do cadastro. Então, o IEPA criou em 2021 um cadastro para cadastrar, para mapear os reinados em Minas Gerais, para saber onde eles estão
e várias perguntas que, inclusive, mostram as dificuldades, que mostra o que precisa ser feito de salvaguarda. Pode descer. Depois a gente até tem que mostrar os mapas, tá, Tailândia? Você me lembra no final, se por acaso eu esquecer. Aí, não, desceu muito. Eu não sei o que eu apertei, que desceu de novo muito. Peraí. O quinto capítulo está mais para cima. É, mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Capítulo 4. O capítulo 4 ele vai falar dos cadastros, o capítulo 5 é sobre a motivação do registro. Assim. Sobre a motivação, é bom lembrar porque foram vários municípios que pediram o reconhecimento como patrimônio cultural. Então, foram muitos, muitos. É importante dizer isso, porque às vezes eu ainda vejo pessoas, instituições dizendo, fomos nós os responsáveis por o registro ter sido feito, tanto estadual quanto federal. Não é bem assim. É uma motivação para reconhecer um bem cultural, não é só esse registro. Ela nunca é aceita somente por um pedido. Tem um coletivo e vários pedidos para o Estado, ou o Estado estadual ou federal, aceitar e acatar esse pedido. E aí o capítulo 6 vem as propostas de plano de salvaguarda. Aí, você parar o mouse em cima do 6 aí em negrito, proposta de plano de salvaguarda, ele te leva direto para lá. Aqui? Eu tenho um Proposta para o clique. plano de salvaguarda. É, Ó, o trem tá bacana. aí ele vai direto. Qualquer um dos capítulos, você clicando, ele vai direto para ele. E Sim. eu aconselho ler também, que aí tem uma coisa que foi até muito minha. Entre um capítulo e outro, eu incluí cânticos, né, algumas toadas nossas, que faz fazer sentido o que você acabou de ler e o que você vai ler pela frente, né? Sim. Então, em alguns momentos vai ter trechos de cânticos e depois eu aconselho todo mundo ler. Então, o que é salvaguarda? Né? Aí, nesse trecho, vai dizer o que é salvaguarda. Salvaguarda, de uma maneira bem resumida, são ações para que essa manifestação cultural não se acabe. Então, é tudo que pode ser feito para proteger. Pode abaixar um pouquinho, Tainá? Quando você chegar na página, tem um gráfico, ela aí no PDF dá 250. Pode descer mais. Vai ter um gráfico vermelho, meio limpo. Aí, Esse aqui? isso. Esse gráfico é importante entender também, porque assim, não se faz um plano de salvaguarda de qualquer jeito, aleatoriamente. Tem eixos, que a gente chama de eixos da salvaguarda, que são eixos que têm que ter ações nesses 4 eixos para a gente proteger alguma coisa. O primeiro eixo é transmissão e tradição, da tradição e valorização. Ou seja, se não houver transmissão dessa tradição, ela acaba. Né? Vou dar um exemplo das folias. As folias o IEFA reconheceu como patrimônio cultural com um dossiê semelhante a esse em 2017. Agora, em 2027, o IEFA tem que fazer a revalidação desse registro. Se não houvesse mais transmissão de saber das folias de 2017 para cá, muito provavelmente não ia existir mais folia. Né? Então, o Congado, inclusive, faz isso muito bem naturalmente. Né? O eixo 2 é a gestão participativa e sustentabilidade. Vocês vão ver depois as propostas, né, que está aí escrito, porque também é um outro eixo que patrimônio cultural não se faz sozinho, a proteção dele. Então, o IEFA, o Estado de Minas Gerais, quando aprovou esse dossiê, ele não é só ele pode decidir como proteger. Ele tem que fazer isso com a participação de quem detém esse saber, que no caso é os reinadeiros, os fundadeiros. O outro eixo é apoio e fomento. Inclusive, foi baseado nesse eixo que, mesmo antes do registro
dos Congados, e o IEFA cria o edital das afromineridades, lá em 2022 para 23, né, que depois virou tradição, inclusive. Foi o primeiro edital de pagamento de premiação por trajetória com o Fundo Estadual de Cultura. Foi um avanço e foi apoiado nisso, nesse terceiro eixo. Né, porque eu vou falar assim para vocês, porque eu não estou mais no IEFA, né? Saí em março, mas quando eu cheguei no IEF, eu cheguei com aquela vontade, né, que a gente tem na sociedade civil, falar, agora eu vou fazer tudo, né? Tudo que a gente tem dor, vamos fazer. E quando chegou para eu cuidar da criação desses editais, aí vem o impacto da dificuldade, né, da quantidade de burocracia e da quantidade de falta de entendimento das pessoas e do próprio sistema, né? Foi assim, foi algo absurdo quando a gente falou, vamos pagar pelo passado. A pessoa já faz. Ela não precisa prometer para poder receber uma valorização por por fazer uma cultura tradicional. E para fazer esses editais foi um sacrifício, mas foi muito bom porque eu aprendi também a defender essas ações, né? Então, para fazer o edital Rainha Conga, eu me lembro que eu fiz uma reunião no IEFA com o jurídico do IEFA e apresentei a ideia, né, dos editais, e a procuradora lá do IEFA disse, lindo, maravilhoso, inclusive era mulher. Parabéns pela iniciativa de fazer um edital só para mulheres, mas como juridicamente defender isso, né? Porque um edital de fomento de cultura não pode ser, ele não pode impedir a ampla concorrência. E aí eu tive que buscar legislações até internacionais para defender, né, para provar que existem legislações que defendem que mulheres tenham acessos a direitos, né, para combater justamente desigualdade, né, para combater a violência que mulheres sofrem, a dificuldade de acesso a lugares e a recursos, né? E a mesma coisa foi para o edital Afromineridade. Outro eixo o quarto eixo, é promoção e difusão. Um patrimônio cultural, quando ele é registrado, o Estado tem por obrigação promover esse bem. E aqui vai um outro ponto também que é importante, vocês vão ver, depois a gente vai para a parte mais detalhada, mas esse dossiê foi aprovado pelo Conselho Estadual de Patrimônio, dia 3 de agosto de 2024. É importante frisar isso. Porque dia 3 de agosto de 2024, todo esse documento, tudo que está nele, virou lei, gente. Um dossiê como esse, ele é até mais forte do que uma lei. Porque ninguém pode vir aqui amanhã ou depois e mudar esse dossiê. Esse dossiê está feito, aprovado. Tudo que está nele é obrigação do Estado executar. Então, promoção dos congados e reinados, ou seja, divulgar essas festividades, já está sendo feita desde 3 de agosto de 2024, através desse dossiê, através de uma plataforma que chama Caminhos do Rosário, que a gente desenvolveu junto com a Subturismo da Secult. Para quem tiver curiosidade, digita lá minasgerais.gov.br, que vai aparecer no Google a plataforma Minas Gerais, e lá está divulgado os caminhos do Rosário, que são o quê? As festas. Quando acontece, onde acontece, e nesse dossiê já tem uns mapas bem detalhados que a gente vai passar por eles depois. Pode abaixar um pouquinho, Taina? Aí vem falando um pouco mais sobre essas propostas, como ela é baseada na questão técnica, né? E um outro, pode abaixar um pouco, Taina? Pode ir para a página 251, vai ter um outro gráfico, que é sobre a temporalidade. Então, quando a gente cria um plano de salvaguarda, a gente se baseia naqueles 4 eixos, e depois a gente se baseia no que é curto, médio e longo prazo. Então, aí vão ter propostas que a gente sabe que é possível fazer em curto prazo, por exemplo, fomento. Fomento é uma proposta de salvaguarda a curto prazo. Todo ano tem FEC, todo ano tem Fundo Estadual de Cultura, e aí cabe ao Estado utilizar desse Fundo Estadual de Cultura para promover seus patrimônios. Por exemplo, estou dando um exemplo só.
A médio prazo, a criação do comitê gestor dos patrimônios culturais. Isso é uma coisa que eu saí do IEFA, deixei até bem encaminhado. Acredito que em breve esse comitê deve ser aberto. Eu consegui fazer o dos Arturos, né, que fazia 10 anos que estava esperando, porque era uma proposta de médio prazo que demorou 10 anos. A longo prazo, né, e vai ter ações a longo prazo, por exemplo, pensando na articulação com espaços, criação de espaços, que é uma coisa que demanda obra, que é uma coisa que demora. Aí é uma ação a longo prazo. Então, esse é o pensamento para se criar um plano de salvaguarda de um dossiê. Agora vamos para a parte prática do que foi colocado aí. Pode descer, né? E aí vai aparecer primeiro eixo, na próxima página, que é o transmissão da tradição e valorização. E uma coisa inovadora que também partiu de mim, que eu sempre tive dificuldade, gente, assim, se eu, como congadeiro, estou hoje no IEF, tive, né, no IEF por 3 anos, não estou mais hoje, mas fui parar no IEF para ser diretor de proteção em memória, não foi pela academia. Eu não sou formado em história, eu não sou formado em antropologia, sociologia, arqueologia, arquitetura, engenharia, que é o padrão de se contratar para trabalhar num instituto como esse. Eu fui simplesmente por ser um congadeiro e ter, né, o respeito e o conhecimento dessa sabedoria que é nossa mesmo. Só que eu tive que aprender leis. E eu comecei a aprender leis quando uma secretária de cultura, lá em Licinha, muitos anos atrás, meu avô morreu em 2020, e eu tive que assumir o lugar dele. A gente estava numa fase assim, de declínio, de pessoas parando de ir, a gente não tinha mais instrumentos de qualidade, não tinha farda, dançava com roupa comum. A sociedade olhava para a gente muitas vezes até um pouco de cara torta, sabe? Eu acho que não sei se era um misto de dó ou de não gostar. Eu sei que de lá para cá eu consegui fazer algumas coisas que nós melhoramos lá em Vicine, e foi por conta de uma fala de uma secretária. E tudo que eu ia pedir para ela, eu ia pedir assim, um ônibus para ir na cidade vizinha, um couro para poder reformar caixa, tecido para fazer farda. E ela respondia assim para mim, isso não tem legalidade o que você está me pedindo. Eu não consigo fazer isso para você porque não tem legalidade. Como eu não sou do ramo do direito, né, eu sou formado em medicina veterinária, né, trabalhava como médico veterinário, e aí, com o decorrer dos anos, abandonei tudo pela tradição. Mas eu demorei 3 anos para entender que essa pessoa estava me chamando de bandido. Aí um dia eu comentei com um amigo advogado, ele falou, você está certo, ela está te chamando de um possível bandido, porque você está propondo algo ilegal. Aí ele falou, vai estudar, Adriano. E me deu algumas legislações, algum material para eu ler, e eu fui ler aquilo, fui aprender, né? Como aprender sobre política pública mesmo, né? E aí eu entendi, voltei e comecei a aprender a dialogar melhor com essas pessoas que estão nesses lugares. E uma coisa que eu quis colocar nesse dossiê, que não se usava no IEFA, é essa numeração aí do lado, né? E por que eu estou chamando a atenção dela? Porque fica muito mais fácil se vocês tiverem uma dificuldade aí de tentar buscar uma parceria, seja pela prefeitura ou pelo estado, e falar assim, eu estou querendo fazer um evento que tenha jovens, idosos, né, várias faixas etárias, e aí a pessoa fala, mas né, criar dificuldade, você pode só citar assim, mas no 1.1 do capítulo 6 do dossiê do Caminhos, Expressões e Celebrações do Rosário do IEPA, está dizendo que cabe que uma salvaguarda é promover e apoiar espaços de troca de conhecimento e aprendizado entre mais velhos e mais jovens dos grupos. Então, aí vai ter várias propostas. Tainã, você pode descer um pouquinho? Eu, não vai dar, eu acho que se eu for falar de todas, nós vamos ficar aqui muito tempo, né? Que são muitas. Até dá uma paradinha na 1.11.
a 1.11, vai ficar mais fácil até da gente se achar, né, nas propostas. Está lá, ó, incluir pontuação específica no ICMS do patrimônio cultural. Isso foi uma proposta do Fórum de Congados e Reinados, né? Que, inclusive, eu e Tainá, nós conseguimos, quando a gente ainda era conselheiro, criar isso, né, Tainá? Só que foi para todas as culturas afro na época, né? Tanto terreiro quanto congado, recebia uma pontuação diferenciada. E aí depois, por vários motivos, isso mudou de novo, mas hoje já tem uma pontuação diferenciada, porque quando o IEPA registra, todos os municípios que têm cadastro no IEPA, eles têm uma pontuação a mais, que é mais ou menos 2 pontos por ter o congados e reinados. Por que mais ou menos? Porque isso depende. Depende, por exemplo, até 5 bens registrados é tanto, se tiver um é tanto, se tiver 3 é tanto. É um cálculo mais complexo que a Ana Paula acho que vai dar uma participação sobre isso, né, Tainá? Isso. A gente está previsto mais para frente uma conversa mais específica sobre essa política do ICMS de patrimônio cultural, que é uma política muito importante, né, Adriano? Isso. E que está em risco de acabar, né? É importante falar isso também, para que todo mundo entenda que a unificação dos impostos com a reforma tributária não preveram lá um jeito de transferir recursos para o patrimônio cultural de Minas Gerais, porque essa política do ICMS patrimônio cultural só existe em Minas. Então, esse foi um dos motivos dos representantes lá do Congresso Nacional e no Senado, eles comeram a bola e não lembraram que tem uma política que transfere recursos para 840 municípios, né? Eu não sei se aumentou, até o ano passado era 840 dos 853 aderem à política do ICMS cultural, ou seja, recebe recurso, toda terça-feira cai um depósito na conta de todo município, por conta do patrimônio cultural desse município. Então, isso vai acabar com a unificação dos impostos. Eu acredito que vai ter uma solução, espero e vou trabalhar para isso, acho que todo mundo tem que trabalhar para isso, os municípios, o congadeiro, a sociedade como um todo. Porque se acabar, vai ser uma catástrofe, né? As secretarias de cultura hoje, em Minas Gerais, sobrevivem por conta dessa política do ICMS Patrimônio Cultural. Então, todas essas primeiras aí, ó, é do eixo 1, né? Aí vamos passar, por exemplo, o eixo 2. Pode descer, Tainá, que é a gestão participativa, né? Então, assim, tem várias aí instruções de como fazer acontecer participação. Inclusive, esse fórum de congados e reinados tem o apoio do IEFA, não é só porque o povo gosta acha bonitinho, porque o Tainá é conselheiro, porque o congados e reinados está na moda hoje, né? Porque também é lei, está aí no dossiê dizendo que tem que promover formação, capacitação, articulação, né, mobilização. Pode ir para o eixo 3, Tainá, e aí vocês vão ver, aí para baixo vai estar todas as propostas, né? Aí são todas essas vinculadas com essa gestão participativa, né? O eixo 3 é a parte das propostas relacionadas com apoio e fomento, né? Então, é relacionado a tudo que pode trazer recurso, e não só recurso dinheiro, né? Qualquer apoio, por exemplo, quando o município te dá um transporte para você ir numa festa em outra cidade ou num outro bairro. Esse município ou estado, seja lá quem for, está acatando uma das propostas de salvaguarda do dossiê de registro, que é dar apoio para esse transporte, por exemplo, né? E os editais que a gente tem, né, a nível de estado, todos eles também acatam esse terceiro eixo. No quarto eixo, pode descer, é sobre promoção e difusão. E aí, no promoção e difusão, vem tudo que vem sendo feito e que deve ser feito. E aí, lembrando, tem coisa que é a curto prazo,
tem coisa que é a médio prazo. E aí eu quero que você, Tainá, se você puder ir no 4.10. É importante trazer isso, porque isso está na moda também. 4.10. Desenvolver e executar um plano de comunicação junto à Secretaria de Estado e Cultura e Turismo, né, Secult. Por quê? Porque o IEFA está dentro da Secult, o IEFA é vinculado à Secult, mas a Secult tem um setor de turismo, né, que lá tem vários turismólogos, pessoa que é do ramo, que entende disso. Então, no dossiê, a gente indicou que caberia fazer um plano de comunicação junto com a Secult, porque lá que tem turismólogo, para divulgar e valorizar os congados e reinados como patrimônio cultural e material do Estado. No 4.13, está pouco abaixo aí, dá para ver, acho que até dando para ler aí, também tem envolver a cadeia do turismo e serviços, especialmente caravanas religiosas e criação de iniciativas específicas para esse setor. Essas duas, o 4.10 e o 4.13 foi uma ação que eu iniciei exatamente no dia seguinte da gente ter registrado com Gados e Reinados. E aí eu fui ter uma aula de turismólogo. Eu brinquei que eu quase sou um turismólogo agora, acho que eles podem me dar até um certificado lá, o diploma. E aí eu fui entender com eles o que era possível fazer, respeitando a maneira que acontece as festas, né? Inicialmente, a gente pensou, inclusive foi dito no próprio dia 3 de agosto, pela primeira vez, nós falamos sobre o que é uma rota turística, que é o que a Secult, mais especificamente a Subturismo da Secretaria, faz. Tem a rota Minas-Bahia, que está lá né, a região ali da estrada de trem que corta ali o Vale do Mucuri, que vai lá para cima, né, Jequitinhonha, sai lá de Araçuaí, vai para a Bahia. Tem a rota do café, que pega Alto Paranaíba, Triângulo, Sul de Minas, Zona da Mata, tem várias rotas. E aí a gente vai entender que não cabia. Por quê? Porque uma rota turística ela tem que ter início, meio e fim. Né? Por exemplo, Minas-Bahia, você entra em Araçuaí e vai sair lá na Bahia. Tem início, meio e fim. O Rosário não tem início, meio e fim. Em todos os sentidos. Né? Eu não posso dizer para a pessoa ir lá na cidade de Licínea, na minha cidade, falar, você vai lá conhecer a nossa festa do Rosário, que é no terceiro final de semana de outubro. No outro você vai ir para Belo Horizonte, no outro você vai para Ouro Preto, no outro você vai ir lá para Paula Cândido, pronto, você conheceu as festas do Rosário de Minas Gerais. Não é assim. Inclusive, tem muitas festas que acontecem no mesmo final de semana. Então, o Estado não pode dizer que o turista vai iniciar e terminar uma experiência com o Rosário. Né? A gente tem que dizer aonde está essas festas do Rosário. Né? E o turista tem que decidir aonde ir. Aí nós criamos o programa Caminhos do Rosário, que foi lançado em junho do ano passado, que é na plataforma da Secult, que divulga os eventos todos, né? Festa junina, enfim. E tem um espaço específico, que é Caminhos do Rosário, que divulga as festas lá nesse lugar. Mas, além disso, eu também quero mostrar para vocês os mapas, Tainá. E aí, você vai ter que descer tudo. Deixa eu achar aqui onde estão os mapas. Ele vai estar bem mais para baixo, que ele está com um anexo, né? Eu acho. Ou vai estar em cima. Ele vai estar lá no cadastro. Vai estar lá, tá lá no capítulo de cadastro. Aí é mais fácil você voltar lá no começo e clicar. Quer ver? Peraí. Isso, aí você Aqui? pegou no. Esse aí tá. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Tá em qual página? 220.
Uhum. 219. Isso aqui é sobre localização dos candombes. Ah, tá. Mas aí vai estar, acho que logo em seguida. Para cima ou para baixo? Peraí, eu tenho que me achar aqui. Deixa eu ver se eu voltar no índice, porque eu apertei errado É, o índice. É. Uhum. Qual o capítulo, Adriano? você vai achar festas, cadê? Pode ir no cadastro, é o capítulo 4. Aí nós vamos descendo ele devagarzinho. Já vai, quer que vai direto em algum aqui? Então, pode clicar no capítulo principal, que vai ter vários gráficos que eu acho que é legal mostrar. Sim. Vou diminuir um pouquinho agora, está muito grande. Não, peraí. Aí, 8:1, perdão. Aí tá certo. Aí, ó, por exemplo, esse gráfico está mostrando a localização, baseado no cadastro do IEF, aonde tem congados e reinados. Então, cada pontinho desse é um grupo que se cadastrou, né? Às vezes é mais de um grupo, por exemplo. Em Licínea, na época que eu cadastrei, eu ainda estava na sociedade civil, né? Não estava no IEF, nós temos o termo de Congo e Moçambique. Mas lá em Licínea, é regido junto, inclusive uma associação para os dois, e eu fiz um cadastro, mas tem duas guardas. Tem cadastro aí que tem 20 guardas. Então, cada pontinho desse é um cadastro no estado. Pode descer, tá, né? O próximo aí, você pode chegar no próximo mapa aí, tem. Sim, interessante ver a distribuição regional, né, Adriano, esse mapa, né? Você percebe que tem uma característica interessante, né? Noroeste não tem muita presença, que é essa região 5, né? O norte de Minas é um pouco mais espaçado também, tem menos, mas os municípios também são mais espaçados. Agora, o que chamou nossa atenção é a divisa de Minas com o Rio Espírito Santo e Bahia, né? Você vê que tem um vazio aí na divisa da região do Mucuri, descendo com a região do Jequitinhonha, Zona da Mata, aí, ó, essas divisas de estado não teve cadastro. Sim. É algo que cabe, inclusive, pesquisar mais, sabe? Vou achar o próximo gráfico aí. Esse, Número de cadastros e reinados congados por município. isso. Aí é assim, o que tem muito cadastro e o que tem pouco cadastro. O que tem muito cadastro está com a cor mais escura. Por exemplo, Uberlândia lá está destacando lá vermelho com, né, um vinho escuro. Por quê? Porque esse município teve muito cadastro, muitos cadastros num município só. Outro município que destaca da festa de Dores do Indaiá, por exemplo. Lá é o que mais tem número de cadastro, mais guardas tem cadastrados, são 56, se eu não estiver enganado, só lá em Dores do Indaiá, né? Em Uberlândia são 20 e poucas da festa de outubro e mais mais de 10 na festa de maio, né? E as que têm a cor mais clara é onde tem menos guarda por município. Pode descer também. Aí a densidade é quase a mesma coisa do outro, só que mais espaçado. Pode passar.
Aí é só de quem se intitulou congado, porque o cadastro ele teve isso. Ele perguntava: você se tem, você é congado ou você é reinado? Porque existia uma discussão no IEFA de que sobre esse termo, né? Congados e reinados. Capitão Pedrini, inclusive, bate muito nessa tecla, que ela defende, né, a terminologia reinado, mas quando você vai para outras regiões, o pessoal usa congado, usa congada. Tem outras regiões que não usa nenhum nem outro, né? Por exemplo, no Jequitinhonha, são tamborzeiros, né? Festa do Rosário, os tamborzeiros da Festa do Rosário, né? Nem congado nem reinado. Tanto que eu tomei cuidado de que no título, que seria Congados e Reinados, a gente mudou para caminhos, expressões e celebrações do Rosário, para respeitar essa diversidade, porque também não cabe ao Estado ficar discutindo essas questões que é dos indivíduos, né? Pode descer um pouco mais. Aí esse daí, aí é quem se intitulava reinado, né? E aí como que está distribuído esses cadastros de quem se intitulou reinado. Pode descer mais. Você vê que Congado teve muito mais, né? E reinado mais na região central aí. É interessante notar isso, né? Também. Uhum. Aí outras denominações, né? Que sim, não falaram nem que era Congado, nem que era reinado, tá vendo? Então, assim, é bem diverso, por isso que a gente fugiu desse termo. Aí esse já é um gráfico, né? Que mostra, pode abaixar um pouquinho mais, vai pegar a legenda aí. Aqueles que se intitulam guarda, aqueles que se intitulam terno, né? Ou outros, né? E aí a maioria, mas a maioria quase empatado se intitula guarda e terno, que é os dois termos mais utilizados. Pode descer mais, tem um a um aí desse capítulo que é interessante. Isso tem a ver, inclusive, com a proposta do fórum esse ano, né, Tainá? De dar uma mapeada nos congados, né, em Minas, que é o que o pessoal está fazendo aí. Esse outro agora é dos municípios com registro, assim, quando cadastrou, dizia há quanto tempo existe. Aí quem disse que existia no século XVIII, né, que é de 1700 a 1800, foram nesses municípios. Então dá para entender também nessa distribuição onde que está os mais antigos que se cadastraram, né? Por exemplo, Chapada do Norte é um município desses, né, muito antigos. Aí depois vem o outro gráfico, já vem quem disse que existia desde o século XIX, né, que aí já é de 1800 a 1900, né, quando foi criado nesse período. Aí você vai ver que tem mais. Depois é do século XX, os que foram criados no século XX. E depois os que foram criados no século XX, você vê que teve um acréscimo, assim, foi onde mais cresceu, né? Você voltar nesse daí, ó, foi o período onde mais nasceram guardas e ternos em Minas Gerais. E é interessante mostrar isso porque foi nesse período que teve, principalmente na região central, Belo Horizonte e regiões mais próximas aí, metropolitana e central, até na região oeste, Pedrina mesmo, que é de Oliveira lá, isso chegou, por exemplo, na minha cidade, sul de Minas, Licínea, Guapé, isso nunca chegou, e foi aquela proibição que um bispo fez, né, na década de 20, e durou por muito tempo em muitos lugares. Mas, mesmo assim, foi esse período que teve criações de congados, de guardas e ternos, né? Que mostra, assim, né, na minha análise, isso mostra a resistência desse povo, né? Pode passar o próximo, que aí é o do século XXI, que aí já é um pouco mais atual, né?
mas menos do que no século XX, né? Uhum. Então, por mais que a gente fala assim, né? Eu me lembro que nós fizemos, eu participei uma roda de conversa lá foi em Mariana, Congonhas. E aí teve um capitão que falou assim, nós estamos tomando banho de leite de rosa. E eu não esqueci disso, porque o que ele quis dizer na época, né? Tá muito bom agora, né? Tem um monte de coisa que nós não tinha. Tem coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar, sempre vai ter, né? Mas, apesar do momento, né? Ainda assim, o século XX foi a época que mais cresceu, né? Quando meu avô morreu, eu tinha que tirar dois alvarás. Um era na prefeitura, um era na polícia militar. Então, assim, por gerações e gerações, tinha que se pedir permissão na polícia militar para poder tocar, né? Lá não chegou a proibição, mas tinha essa opressão de dizer, vai lá pedir benção para a polícia, porque senão vocês não podem fazer. Hoje a gente já não precisa mais disso. Hoje a gente pede escolta, né? Então, assim, hoje tem editais aí de cultura, hoje está tendo esse fórum aqui, ó, de troca de saber, né, de vários mestres aí trocando saberes, mas mesmo assim o povo foi resistente no século XX, foi duro, mas não foi pior do que o período de escravidão, né? Então, só lembrar que essa resistência ela vem de muitos séculos. Podemos descer mais, vamos parar no próximo mapa que tiver o mapa mesmo. Isso daí é resumindo aquilo que a gente acabou de ver nos mapas, mas só que em coluna. Pode descer mais, tá vendo? Aí tem um mapa, e quando o IEFA protegeu os congados, deixa eu ver se é isso. Esses são os bens. Quando o IEFA registrou em 2024, já existia mais, acho que eram 147 registros de congado reinados em município, ou seja, cidades que já tinham reconhecido como patrimônio cultural. Então, todas essas cidades aí manchadas é onde já era protegido pelo seu município, né? Mas vai ter um gráfico aí que é interessante sobre a devoção, próximo, que são as barras, que mostra no quantos, com relação à devoção aos santos, né? E que prova, assim, realmente, né, o que a gente chama, né, nós, né, reinadeiros, a gente fala sobre a tríade da devoção nossa, né? Que é Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, são os três principais santos, e esse gráfico mostrou isso, né? Quem se cadastrou lá tinha uma pergunta dizendo quais os principais santos de devoção. E a maioria falou Nossa Senhora do Rosário, 763. Depois, em segundo lugar, São Benedito. Depois, Santa Efigênia. Aí depois, mais distante, Nossa Senhora das Mercês, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Catigeró, por exemplo. E uma quantidade grande de outros santos, mas que não foram muitos, né? Aí junta todos e forma esse outros aí. E aí são outros mesmo, né? Vários outros sem ser esses principais aí. Mas os três principais destacou. Pode descer. Aí agora vem uma parte importante, que é esse 4.3.2, que é data das celebrações. Então, pode ir para o gráfico mesmo aí. Ó. Então, a gente vai ter os gráficos de mês a mês de quando tem as celebrações. E aí, as celebrações e os cadastrados, quem se cadastrou disse, né? Tinha lá a pergunta, quando é a sua festa? Então, a maioria está entre junho e dezembro. Então, você vê aí 210, em agosto 184, né, festas, mas todos esses meses foram os principais, de junho a dezembro. Pode ir descendo mais, tem. Aí depois vem falando de missas, né, de quantas
nas celebrações, tem um gráfico mais um redondo, você pode parar quando você achar um gráfico que é um círculo, tá aí na marrom aí, esse para baixo. Aí é sobre o que tem nas suas celebrações, mas eu acho que isso não é mais relevante agora. Tem um mais para baixo aí que vai falar quantos tem candomblé, né? Então, só pode descer mais. Quando teve 13% dos cadastrados, aí, ó, esse daí. Então, só tinha candomblé, né? Que até a Pedrina comentou isso no dia que ela deu a palestra dela, dessa, inclusive ela lá em Oliveira, né? Por muito tempo Oliveira não tinha candomblé e ela, né, retomou isso, né? E aí pode descer, vai ter um mapa mostrando onde tem esses candomblés. Aí você para no mapa, que aí dá para ter uma noção onde tem candomblé. E está bem distribuído até praticamente em quase todas as regiões que se cadastraram em algum lugar aí tem candomblé. É 13%, mas está distribuído em muitas regiões. Esse mapa aí. E aí pode descer mais, então vai ter um gráfico de barras aqui próximo, que é dizendo as denominações dos seus grupos, né? E aí você vê a maioria, né? A maioria dos cadastros foram ternos, né? Guardas de Congo, depois segundo lugar de Moçambique, Catupé, Marujada, e aí vai descendo, os vilões, tamborzeiros, caboclinhos, pode descendo mais, né? Então, mais para baixo. Aí tem um que vai ter os instrumentos. Passou? Aí é falando dos adereços, né? Todo mundo, né? Quase todo mundo colocou aí a bandeira, pode descer mais, tem. Isso aí é sobre os adereços. Acho interessante a tabela 3 aí, que vai ser a de instrumentos. Que instrumentos que são utilizados, né? Aí, ó. Então, a, todos praticamente colocaram que usa caixa, outros chamaram de tambor, pandeiro, sanfona, chique-chique, chocalho, viola, né, tamborim, gunga, patangome, e aí tá, né, aí é fora, né? É interessante ver aí, por exemplo, a sanfona, né? A sanfona é um instrumento que está muito presente em muitos lugares, né? E a viola, né? Que é outro bem protegido. Quem é violeiro em Minas Gerais, você também é patrimônio cultural desde 2019, quando foi o registro das violas. E as violas estão muito presentes. A região do sul de Minas mesmo, do extremo sul, as violas, os bandolins, né, os cavaquinhos são muito presentes. Pode descer mais. Eu vou querer que você para, Tainá, lá na página 231, que é algumas respostas importantes que foram dadas, sabe? E aí a diferença uma pode descer mais, Tainá? Vai ser 232, acho, a página. Tem um círculo, aí, essa daí. Olha só, essa é um resultado de uma pergunta, que perguntava o seguinte: qual é a situação da sua sede? Né? Para quem tinha, porque tinha alguns que nem tinha sede. Então, a diferença de quando alguém faz uma canetada, quando o prefeito declara a guarda de Congo tal, da cidade tal, patrimônio cultural. Ele não sabe qual é, ele não escreveu qual é o problema dessa guarda. Né? E isso acontece com o vereador, com o prefeito, com o deputado, né? Virou moda declarar relevância cultural, inclusive uns declarando patrimônio cultural, que é mais absurdo ainda, porque não mostra o que tem que ser protegido, como e o que está de errado. Essa aí é um gráfico das perguntas de qual é a situação da sua sede. Ela é própria? A maioria, 278 pessoas responderam sim. 213 disse não tem. Olha só, 200, segundo lugar ficou não tem sede. Depois vem emprestada. Depois vem compartilhada. Ou seja, divide com alguém, com algo. Né?
cedida pelo poder público, uma minoria ali de 52, duas respostas, e alugada 22. Esse gráfico mostra um monte de coisa que deve ser feita de política pública, né? Esse patrimônio cultural precisa de sede, e que não tem, né? O gráfico de cima, que é o círculo, ele mostra aí que 51% diz que tem sede, 48% diz que não tem. Só que quando você pega aí, a maioria diz que tem sede. Aí você vai olhar, a metade é emprestada ou compartilhada, ou seja, não é deles. Eles têm a sede, mas não são deles, né? E isso foi levado em conta quando vocês, né, lê com calma o plano de salvaguarda, a gente explica o que precisa ser feito. Então, já está lá. Outra, pode descer para outro gráfico. Aí não. O próximo vai estar na página 234. Isso. Esse gráfico aí mostra de uma maneira até maior, por exemplo, quantos estão em vulnerabilidade socioeconômica? Praticamente todo mundo. Quantos precisam, e aí foi as pessoas que disseram, não foi os técnicos do IEPA, não. Você tem dificuldade com o quê? E aí tinha várias opções e as pessoas podiam escrever também. Quase todo mundo falou que tem dificuldade com o transporte. Risco de desaparecimento do saber. Tinha uma pergunta que perguntava, você acha que tem risco de acabar saber? A maioria diz que está preocupado com isso. Preconceito e intolerância religiosa. A maioria diz que sofre ou sofreu preconceito e intolerância religiosa. Mais ou menos a metade diz que tem dificuldade de manutenção financeira. Também mais ou menos a metade diz que tem problema com alimentação. E aí por aí vai. Instrumentos musicais, indumentárias, falta de participação de jovens, falta de apoio de poder público. Então, essa é a diferença de um dossiê, que aponta o que está tendo de errado. E não foi apontado por qualquer um, foi apontado pelos próprios congadeiros que se cadastraram, né? Então, pode descer um pouco mais também. E um número alto, né, Adriano, de conflitos, né? Conflitos com igrejas e párocos, e a questão de conversão também, né? É um número alto. Isso. Lembrando, Tainá, e é importante você ter trazido isso, porque conflito com igreja é uma coisa que, infelizmente, da minha experiência em Licínio. A gente teve, desde a pandemia, chegou um padre novo na cidade de Licínio, e que gerou um conflito enorme para nós, né? E até hoje gera, né? E isso é comum em vários municípios. Eu hoje, por exemplo, estou aqui em São Domingos do Prata, que eu vi relatos também de conflitos, né? E todo município que eu vou tem relato de conflito, uns mais graves, outros menos graves. Mas aí, por que eu estou falando, frisando isso? Porque esse número de 124 pessoas, Tailândia, que clicou na opção tem conflito com igreja e pároco, ele não é verdadeiro. Ele é mais que isso. Sabe por quê? Porque metade desses cadastros foram preenchidos junto de um gestor de cultura do setor de cultura da prefeitura. Porque é tradicional, né, o gestor pessoas a cadastrar. Muitas vezes o secretário chama lá todos os congadeiros e fala, vamos preencher esses cadastros aqui. Por quê? Porque gera uma pontuação. Essa pontuação vai ir mais recursos para a secretaria. É essa a ideia mesmo, é isso que ele tem que fazer, não está errado isso. Só que imagina, eu, que estou com um conflito com a igreja, e eu estou do lado, na mesa do gestor da prefeitura, e às vezes eu não tenho segurança de falar para ele. Eu não me sinto seguro de dizer eu estou com conflito com a igreja. Nem todo mundo tem a liberdade de ter essa coragem. Porque tem gente que não é que não tem coragem, tem gente que não pode ter esse enfrentamento. Porque tá lá, ó, olha o primeiro, vulnerabilidade socioeconômica. Essas pessoas estão em vulnerabilidade social e ainda vai expor um conflito com um ente tão importante que é a igreja. Então, está subnotificado. Com certeza, muitos não falaram por medo, né? Que é comum em todo tipo de agressão, né? Não só nesse tipo. Tem subnotificação de agressão a mulheres, né? Tem subnotificação de agressão à criança, de abuso, né? Todos os tipos de agressão sempre são subnotificados. Pode descer mais?
Aqui nós vamos parar no próximo, que é na figura 99. Acho que é essa daí. Olha só, mais uma vez, a diferença quando a gente está falando de um dossiê, e que já está aí há muito tempo, né? E é importante todo mundo que está aqui baixar esse dossiê, entender ele, ler ele, levar ele para quem de fato tem poder. Está tudo aí. Tinha uma pergunta que era: o que você indica como ação de salvaguarda? A maioria, né, ali, o número 15, quase 16% disse apoio do poder público em geral. 13% disse verba. Mais 13% disse outros e escreveu alguma coisa lá, mas aí é alguma coisa mais difusa. Outros falaram apoio para indumentária, transporte e mobilidade, instrumentos musicais, construção de sede. Até construção de sede, olha, é a maioria das ações de salvaguarda que o próprio povo congadeiro pediu quando cadastrou no IEF. Então, ninguém precisa querer inventar a roda para saber como ajudar, como fazer uma política para o congado. Basta ler esse dossiê, porque foi feito pelos próprios congadeiros. Aí vai ter a mesma tabela, né, de uma outra maneira, que é com relação aos eixos, né? Aí vai ter terminado essa parte. Aí eu queria, Tainá, só por último, não sei como é que eu estou de tempo. Se você puder me falar. Tá tranquilo, Adriano. A gente tem até as 9, a gente pode estender um pouco mais, entendeu? Tá. Tá? Se Mas aí precisar, a gente o pode pessoal às estender um vezes quer pouquinho mais, sim. perguntar, né, quer conversar, que eu queria mostrar os mapas, mas eu vou fazer o seguinte, eu mando, eu acho que fica mais de... Ah, e outro detalhe, lá no finzinho, pode ir lá no finzinho e subir, Tainá. Vai lá no fim e sobe, que vai os nomes de todo mundo que se cadastrou no IEF. E foi uma coisa que, inclusive, quando eu estava na sociedade civil, eu briguei com o pessoal que estava fazendo o trabalho do registro para o IFAM, né, que saiu o ano passado, o dossiê, e não dizia o nome das pessoas que participaram. Né? Então, aí está todo mundo que cadastrou no IEFA está citado aí. A cidade, né, o nome da guarda, né, a pessoa responsável. Lembrando que esses dados foram até início de 2024. Quem se cadastrou depois de março de 2024, provavelmente não vai estar, não é provavelmente, não vai estar citado aí, né? Porque a gente tinha que ter uma data para fazer esse dossiê, né, gente? Aí depois, Olha o Fabiano aí, ó. é, é, tem aí cidade por cidade, o nome da guarda, então quem quiser pesquisar por nome de guarda, cidade, tá tudo aí. Bom demais, Depois, Adriano. depois você vai ver também, tem a lista dos municípios que tem registro municipal. Aí tem os cento e, quer ver, eu até vou conseguir, aí vai estar escrito quantos. São 130, até na época, né? Era 139 registros municipais. Aí tem o nome da cidade, o nome do bem e o ano que foi protegido. Então, se vocês pesquisar aí vai subindo mais, você vai chegar nele. Pode subir mais, tem, né? Peraí. Não é isso, não, pode subir, pode subir. É que essa lista é grande, né? Foram uns 1.000 cadastrados, né? Alguns estavam repetidos, aí a gente retirou, né? Para não ficar muito repetitivo. E a próxima lista que vai aparecer vai começar de trás para frente, mas é até bom que vocês vejam a quantidade. Pode subir que ainda tem. Tá no B, na hora que acabar o A, começa o outro.
Aí, próxima tabela, pode subir aí. Aí, como a gente está de trás para frente, mas aí, para aí, volta. Não, Aqui mesmo. não é essa não. Pode subir mais. É a outra tabela. Vai estar na página 408. 408? 408. Aí, não, ainda não chegou, não. Põe 408 direto. Aí desce um pouquinho só para ver o total ali, ó. 139, não é? 38, 39. Aí. 39. E daí para cima são todos os municípios que fizeram um dossiê semelhante a esse que a gente está mostrando aqui, protegendo a nível municipal. Então, quem tiver dúvida, será que meu município fez até 2024? É isso daí, de 2024 para cá, teve outros municípios que fizeram também a mesma coisa. Então, percebe que 139 municípios já tinha feito essa proteção, né? É muito município, né, Adriano? É, Consideravelmente. Assim. muito município, é muito município. Aí vai ter, Tainan, depois se você puder ir na página, deixa eu ver aqui, 382. Digita aí para ir já ir direto. Eu vou passar rapidinho, mas é importante. Ó, então, quando a gente fala de promoção, isso tudo já foi divulgado há muito tempo, inclusive tem universidades usando esse dossiê para ensinar como fazer dossiê para os alunos de antropologia, história, arquitetura, né? Então, página 382, daí para frente vai ter mapa por mapa de festas do Rosário por mês. Esse primeiro é festas em... O segundo, festas em Janeiro. fevereiro. O terceiro, e aí você vê que fevereiro, né? Tem uma lá que citou, né? Em março não tem nada. Por quê? Quaresma, né? Então, quaresma não tem reinado. Aí depois vai vindo, em abril já começa a aparecer uma aqui, outra ali. Depois, maio, aí explode. Né? Aí já começa as festas de maio, né? E aí vai aumentando, abril. Então, mês por mês tem as festas aonde elas estão acontecendo em Minas Gerais aí. E aí, quando você chegar no mês de setembro, você vai ver mais, né, uma quantidade maior, e de outubro, que é quando acontece mais. Que eu acho que é essa aí, né, que você tá. Isso. Mês de outubro. Aonde está acontecendo festa em outubro. Aí vem novembro e dezembro. Bom, era isso que eu acho que eu queria passar, tá? Não, acho que de mostrar o dossiê. Eu tentei resumir no que eu acho que é mais importante para quem é congadeiro saber, mas vale a pena a leitura dele inteiro, sabe? Pode diminuir aí, tá? Se você quiser. Quer dizer, parar de compartilhar, que aí se alguém tiver dúvida, né, eu acho que a gente pode passar com um bate-papo, como você quiser também, tá? Você que manda. Tá abrindo aqui. Bom demais, Adriano. Eu achei super interessante. Eu tinha visto já o dossiê, mas não tinha olhado, né, todas essas tabelas. É um dossiê muito grande, né, igual você colocou, porque, né, é um trabalho, né, extremamente diverso, extenso. Mas, não, com certeza, né, tenho certeza que todo mundo conseguiu aprender demais aqui com essa, né, você trazendo esse trabalho, né, você tendo participado de todo esse processo e a forma com que apresentou, acho que foi muito, muito claro, muito transparente, né, e demonstrando onde que tá as coisas para depois todo mundo poder ter acesso. Então, para mim, né, foi de muito valor aprender, né, entender melhor esse dossiê, né, a gente tem que, de fato, se apropriar cada vez mais desse documento, né, porque né, para o povo de Reinado de Congado, né.
Bom, então é isso, gente. Agora a gente abre, né, para quem quiser, né, se a pessoa quiser colocar no chat ou levantar a mão e falar também, né, Rogério já está com a mão levantada, Capitão Rogério, que é, né, integrante aí, né, dos bolsistas do fórum. À vontade, Capitão Rogério, com você a palavra. Salve Maria a todos. Maria, capitão. Adriano, só uma pergunta. Depois você vai mandar esse em PDF para nós ou tem de entrar em algum site para. Não, a gente manda lá no grupo. É porque eu queria imprimir essas folhas para mim ler. Para mim ler tem que ser nas folhas mesmo, senão não, memória não é muito boa mais não. Já está meio-dia para amanhã. Então é isso. Foi muito gratificante, né? Que a gente participou um pouco desse andamento aí, né? Desde do primeiro fórum. Então é muito gratificante a gente estar até hoje aí escutando sobre reinados, congados, tombamento, né? Como patrimônio, como foi reconhecido, foi catalogado, que ainda tem muitos ternos que eu estava conversando, que nós estávamos conversando sobre, até não é dessa aula, né, mas nós estávamos conversando sobre terno aí que nunca recebeu uma emenda, nunca recebeu um edital do Estado, alguns nem do município nunca recebeu. Monte Alegre mesmo tem 13 ou 14 ternos, nenhum não recebeu do Estado. Então é coisa que é cidade grande, velha de Congado, 150 e tantos anos de Congado, e não tem apoio cultural para avançar nessa história. Então é isso. Capitão, eu sempre a gente, né, sempre conversa muito das preocupações nossas, né, Capitão Rogério? Entre nós, a gente sempre tá junto, eu sou como uma referência também, mas eu tenho que comentar também que esse fórum, ele ajudou muito o povo do Rosário a acordar e acessar esses editais, mas ainda falta muito ainda, né? Ixi. Falta muito para chegar em muitos lugares. E para falar nisso também, eu acho que é importante falar o quanto a cultura, de maneira geral, a cultura tem pouco dinheiro, né? Eu falo isso há muito tempo, Tainá sabe disso, Tainá também tem o mesmo entendimento. E aí, quando a gente vai falar do quanto o setor de cultura tem de recurso no Estado, seja governo federal, seja no Estado, em todos os estados, não só em Minas Gerais, seja na prefeitura, né? Tainá foi gestor municipal, ele sentiu na pele o que é fazer gestão num município pequeno, com muito pouco dinheiro, com equipe pequena, enfim, com pouco recurso. E aí, quando você olha para os outros setores de política pública, e aí não é falar mal e nem disputar, é a realidade, comparativos. Quando você compara com o setor da educação, com o setor da saúde, e não é falar que é mais ou menos, não, gente. Mas para mim, a cultura ela tem a mesma importância que tem a educação, que tem a saúde, que tem segurança pública, porque quando a gente está lá com o nosso terno na rua, aquele povo que está dentro do terno, eles não estão roubando, eles não estão fazendo nada de ilícito, eles não estão prejudicando a vida de ninguém, eles estão sendo educados da maneira mais ancestral possível e que funciona, porque se não funcionasse, esse povo tinha sido extinto, que é aprendendo com o mais velho, aprendendo a ter respeito com o mais velho, com o outro, com o menor, o que está chegando agora, né? Ali faz esporte, porque quem é congadeiro, quem carrega um tambor, ele está ali fazendo uma atividade física, né? E está melhorando a saúde dele. A gente, quando anda ali, a gente está, além da cura, né? Que Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, todos os santos faz, e quem é do reinado sabe que tem os milagres, né? Mas
mesmo que alguns não acreditem, só o fato da gente estar ali junto, em comunhão, comendo junto, cantando junto, rindo junto, a gente já está fazendo um bem para a saúde de todo mundo ao mesmo tempo. Então, a cultura, ela é educação, ela é segurança pública, ela é saúde, ela é tudo isso junto, coisa que nenhum outro setor faz. Só que aí, quando a gente vai olhar, capitão, é 0,2% do recurso todo. E aí, né, eu pergunto, esse povo que decidiu isso, e não decidiu ontem, né, ano passado, mês passado, isso foi decidido desde que o Brasil é Brasil, desde que proclamaram a República, e aí desde a Constituição de 88, os pensamentos é o mesmo, né? Cultura é um adereço. Cultura é igual uma mulher que vai sair para, né, vai para um casamento e ela pega e põe um brinco aqui, né? Um brinco pequenininho aqui na orelha. Cultura é adereço para eles. Esse povo nunca se preocupou com cultura de verdade. Por isso que é 0,2% do recurso. E aí fica nós aqui brigando. Congadeiro contra congadeiro, capoeirista com congadeiro, povo de terreiro com não sei quem, o folião que não recebe, mas a banda de música gasta mais porque os instrumentos é mais caro, e aí fica um brigando com o outro, que é exatamente o que a Lei Áurea fez, né, quando ela disse, vocês estão libertos, mas vão lá e se virem, e o se virem foi, se matem, né, e aí fica um querendo matar o outro por conta de uma migalha que está caindo da mesa. Então, a gente também tem que usar essa dor que o senhor acabou de trazer, capitão Rogério, para a gente também ampliar a nossa consciência de discussão. A gente vai continuar brigando um com os outros por causa de uma migalha que está caindo, ou a gente vai brigar para parar de ter migalha e ter mais. Porque é fácil falar, poder público, a prefeitura tal não apoia, o governo não sei o quê, governo federal, governo seja lá quem for, eles não apoiam. Mas quanto tem de dinheiro da cultura? Né? Quem trabalha em gestão cultural aí sabe quanto é difícil. Para a prefeitura é muito pior. A prefeitura for pequena ainda, pior ainda. Né? Então, assim, eu só quis trazer isso porque é uma coisa que sempre me incomodou e eu acho que é necessário a gente expressar também. Né? Mas pode passar por outro aí, que senão fica até amanhã. Tá aí? Não, você me corta. Né? Bom demais, Adriano. É necessária essa reflexão, né? A gente pensar, né, ampliar esse pensamento sobre o orçamento, né? Ver que no final, né, está tendo um recurso agora, mas ainda é muito, muito pouco, né, perto da necessidade, do direito, né, e do potencial. Raul, por favor, seja muito bem-vindo aí com a gente. Fique à vontade. Geraizeiro. Também, gente. Que bom, gente, ter tempo aqui. Eu estava fazendo umas coisas e ouvindo foi uma aula, né? Bom demais. Então, agradeço demais, Adriano. Agradeço aí o pessoal do fórum. A gente ouve aqui, né, do Gerais com muita atenção. Acho que cada vez mais eu fico vendo como que a gente tem articulado aqui um passo atrás, assim, nessa temporalidade de organização, né? Eu fico vendo, já estão lá, já fizeram o inventário tal. O de Folias está pronto ali faz um tempo, mas a gente tem os batuques, tem as coisas aqui. Então, aquela imagem do norte e noroeste, com um apagão, aquilo ali me chama muita atenção há um tempo, assim. Porque eu acho que, de certa forma, Adriana, até fomenta essa briga, né? Que a gente fica lá, mas cadê as folias? Não, tem que buscar um gato, tem que ir para as folias, tem que buscar um gato, tem que ir para as folias. E aí que as folias aqui, a gente vai até fazer um filme, a folia aqui é coisa de preto, né? Tá nos quilombos, tá no terreiro, né? De Janete aqui, Mãe Mila. E aí eu fico vendo, eu fiquei muito curioso, tanto com as bordas, e aí eu queria saber, Adriano, se você tem alguma hipótese para aquelas fronteiras, se você, tipo assim, o fenômeno tá lá, né? Não tem congado ali na fronteira, com o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e ali chegando na Bahia. Então, se você tem uma hipótese, por que isso acontece? E aqui do norte, eu acho que é isso. Eu acho que eu proponho uma hipótese que juntou junto com as folias e com os batuques, né? Tanto é que quando eu fui brincar aqui com as nomenclaturas, a gente tem aqui uma rede, né, que chama Tratado de Manga, que articula 12 municípios. A gente conseguiu agora submeter pelo menos 177 candidaturas, a gente conseguiu 117 prêmios, né, agora para os mestres, que o dia inteiro habilitando coisa. Estamos fortes assim, e eu acho que as folias aqui,
é a forma que o povo preto se organizou, principalmente com a Bacia do São Francisco, sabe? Chegou de barco, isso muita sincretismo, muita coisa em relação aos indígenas também que ocupavam esse território, então tem muita coisa com os tuxás, com os trucás, com os chacreabás, né? E aí eu fico aqui, eu acho que falta um pouco esse diálogo para a gente entender e alinhar e se ajuntar, porque pega muito nesse lugar que você está falando, Adriano, o dinheiro é pouco. Aí a gente fez questão esse ano de colocar Sertão Gerais em todas as candidaturas nossas. Aí o pessoal começou a chamar a gente de mestre de IA, né? Porque abre a lista lá e tá Sertão Gerais, Sertão Gerais, Sertão Gerais. E aí estamos esperando botar o palco, né? Quando esse pessoal terminar de botar o palco, a gente vai pedir dinheiro, porque a gente mandou 170 dos 517 portfólios que a gente tinha. Então, a gente mandou muito pouco. A gente não mandou nenhum projeto de fomento. A gente deu preferência para o mestre receber dinheiro em casa. A Dona Nega recebeu, dia 25 de julho tem folia. Então, ela já está lá comprando os trens, porco, boi, etc, etc. Então, a gente priorizou isso mais uma vez nesse ciclo. Só que vem ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, e a gente vai cair para dentro do fomento. A gente vai para esses outros espaços, e a briga só vai aumentar. Porque a briga, a gente já viu como é que ocorre, né? A branquitude começa a reclamar, falar que não pode ser assim, aí começa a falar que o sistema não vale a pena, né, gente, que essa política não está com nada, etc. A gente sabe que é uma grande conquista para o nosso povo. Agora, assim, nesse caminho, Adriano, o Tainan mesmo disse que a Célia está aí hoje, né? A gente conheceu a Dandara aqui, a gente conheceu a Célia deu uma emenda para a gente aqui também, para o Tratado de Manga, muito importante. E eu fico pensando nas leis de incentivo que não chegam nos territórios nossos, aqui do Norte e Noroeste, não chega. Eu estou doido, a gente ganhou uma Rouanet agora, a primeira. Aí eu estou sentindo como é que é. Daqui a pouco eu quero ir atrás da lei de incentivo estadual, colocar a CEMIG para pagar nossas contas, se a Copasa não for vendida também. Tem um monte de empresa pública que só tira do nosso território há muito tempo, né? E aí a gente tem que entender como que ela consegue, né, trazer também fomento para a nossa cultura. Educação é outro eixo muito importante, estou doido para ser aprovado lá, pelo menos para os pontos de cultura, poder fazer parceria e pegar dinheiro na educação. Então, esse dinheiro tem. Uma coisa que me dá esperança é porque eu sei que tem dinheiro, porque eu fico vendo o tanto de dinheiro que rola, desde que a gente começou a trabalhar com isso, ir de porta em porta, ir nos gabinetes, ir nas prefeituras, ir na secretaria, ir lá no IEFA, quando a Adriana estava lá, dinheiro tem. Agora a gente tem que fazer, tem que chegar nele. E aí eu acho que esse caminho político é muito importante. Não sei se é espaço, mas assim, ainda está cedo, né, 4 de julho, mas assim, o Adriano tem articulado, por exemplo, né, uma articulação política forte. Eu tiro muito chapéu, Adriano, eu fico muito feliz com essa articulação, porque a gente precisa de mais pessoas como você, representando e estando nesse lugar. Porque o que a gente vê é um grande vácuo de poder, né? Aí chega um monte de deputado aqui no Norte e Noroeste, o Noroeste ele é todo bolsonarista, os 26 prefeitos aqui no Noroeste de Minas são bolsonaristas, no Norte melhora um pouquinho mais, e eles não se importam com a cultura da forma com que a gente importa, de fazer uma fala igual você falou hoje, que cultura está no mesmo lugar da educação, que está no mesmo lugar da comida, que está no mesmo lugar da saúde. Essa fala só vem de movimentos que são mais à esquerda, né? Então, parabenizar por essa iniciativa e deixar essa pergunta. Por que nessa borda não tem Congado e Reinado? Qual que é a sua hipótese? Assim, você que está fazendo mestrado agora, metido a pesquisador, como é que é? O que você acha? Raul, salve Maria, obrigado pela pergunta. Lembrando que eu estou lá na UNB, provando que nós é metido a pesquisador desde que nós nascemos. Eles que não entendem nosso método de pesquisa, e é sobre isso que eu estou falando lá. Mas obrigado. A sua pergunta, e obrigado por lembrar, né, dessa decisão que eu tomei esse ano como pré-candidato, né, que é sobre isso. Eu tenho várias... Vamos lá. Primeira, não é hipótese, primeiro fato, quando o IEFA faz o registro das folias, o registro das folias, ele nasce, e foi o primeiro registro de maneira ampla. Até 2017, o IEFA registrava coisas locais. Modo de produzir o queijo Minas artesanal do Cerro. Festa do Rosário dos Homens Pretos Chapada do Norte, individual. Comunidade Quilombola dos Arturos, individual. Quilombo Manso, individual. Era tudo individual. Não se tinha esse entendimento de fazer um reconhecimento amplo. Aí o IEFA foi fazer, e aí eu gosto muito, porque às vezes eu sempre escuto dos gerais-eiros falar, os gerais-eiros são esquecidos do patrimônio. Na verdade, não. Os gerais-eiros ensinaram para o IEFA
a importância de entender a diversidade e a amplitude do imaterial. O IEFA foi fazer o inventário do Rio São Francisco, em parceria com a Unimontes, né? E aí, quando o IEFA foi fazer o inventário das referências culturais do Rio São Francisco, e foi andando nessas cidades da margem do Rio São Francisco, o IEFA encontrou a quantidade de folia gigante. Falou, o que é isso? É muita folia. Aí, daí, nasce o cadastro Folias de Minas, que culmina no dossiê. Só que esse dossiê Folias de Minas teve pesquisa a campo. Assim, pesquisa a campo não. Pesquisa a campo todos teve. Congado teve, o Samba teve, que eu também deixei praticamente pronto o dossiê agora. Deve voltar a próxima semana, inclusive o Samba com o Patrimônio de Minas. Mas o IEFA fez busca ativa para procurar as folias. Então, por exemplo, eles foram lá em Almenara, vou dar um exemplo de Almenara, porque aconteceu isso. E saiu andando procurando as folias de Almenara, lá no Baixo Jequitinhonha. Então, a folia está mais distribuída também, porque teve isso. Teve essa pesquisa mais a campo do IEFA. Agora, aquela margem ali, eu tenho duas hipóteses. Primeira, aqueles municípios são muito distantes das políticas públicas do Estado. Se você pegar o mapa das adesões às políticas públicas do IEFA, você vai ver que tem aquela margem ali, ela também está um pouco apagada. Segunda coisa, que o Espírito Santo, o IFAM, quando foi fazer o registro dos congados a nível federal, eles consultaram Minas Gerais, óbvio, onde está a maioria dos congados, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. O pessoal do Espírito Santo não se identificou como congadeiro nem reinadeiro. E aí vem a discussão por causa da termologia, que é onde eu tomo muito cuidado, sempre tomei, mas quando eu entrei no IEFA já estavam usando esse termo, que eu discordo. Eu, Adriano, capitão Adriano, discordo. Eu acho que qualquer um é livre para falar congadeiro, reinadeiro, tamborzeiro, o que você quiser. Mas quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que buscar por expressões culturais de devoção ao rosário. Aí a gente começa a chegar em gente que não quis se cadastrar, talvez, porque não se identificou como congados e reinados. Então, assim, essa é a hipótese, são as duas hipóteses principais. Por estar muito longe das políticas públicas do Estado, tem município que está ali divisa com o Espírito Santo, tem uma relação maior com o Espírito Santo do que com Minas. Né? A mesma coisa com o Rio de Janeiro, tem município ali que está com uma relação maior com o Rio de Janeiro e não com Minas. E tem essa questão da nomenclatura, que eu acho que foi um erro de início de pesquisa, quando colocou cadastro do congados e reinados. Se tivesse colocado cadastro das manifestações ou expressões culturais de devoção ao rosário, eu acho que tinha tido mais sucesso. Ô, Adriano, só um coelho lá no Espírito Santo é banda de Congo. É banda, tem muitos que se chamam batuqueiro, tamborzeiro também, mas tem muito batuque de São Benedito. Lá, inclusive, a devoção é maior a São Benedito que Nossa Senhora do Rosário. Né? Em Aparecida, esse ano, no encontro na festa de São Benedito, inclusive tinha lá uns batuqueiros de São Benedito que entrou junto com a guarda de Licínia, praticamente, na hora que entrou na Basílica, tinha um grupo do lado, lá do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu vi um assim, lá em Aparecida, né? Não sei se eu te respondi, Raul. Mandar um abraço pro povo aí, viu? Mestre Wendel tava sumido, nós tava pensando que ele tava até com problema, e ele me falou que foi o problema foi de celular, né? Ele pediu seu número, foi ontem ou antes de ontem? Hoje que eu falei com ele. Hoje que eu falei com ele. Ele pediu o seu e o do Dom. Alguém mais? Bom, tem alguns comentários aqui, Adriano, né? O Paulo José Pajó, parabéns pela explanação, isso fortalece muito a mística, a fé e a tradição. A Romilda Ferreira também comentou, salve Maria, todos meus irmãos e irmãs. Mas foram mais cumprimentos, né? Valdeci, boa noite, salve Maria, Mateus, salve Maria, mas boa noite. Mas pergunta mesmo, aqui não tem agora o Braz, né, que está com a gente também desde o começo, esteve com a gente lá no encontro também, dos bolsistas, está acompanhando, está com a mão levantada, fica à vontade, Braz.
Salve Maria, pedir licença, né, Maria. aos mais velhos, mais novos aqui. Então, Adriano, quando eu te conheci, você entrou na sala, você falou uma frase muito, muito forte para mim, porque aqui em Formiga, né, eu fiquei lidando com a cultura nesses últimos 5 anos, e aí você falou, quando você chegou na sala, a primeira fala que você falou foi o seguinte: nossa, há muito tempo que eu não participo de uma mesa tão segura. E eu queria que você falasse muito sobre isso, porque é uma coisa que eu vivi muito e entendi, né, na sua fala ali, que é de quando você está. Você falou, né, que você foi o diretor do IFAM justamente por ser congadeiro e tudo mais. E, assim, eu queria que você falasse sobre essa dificuldade que é para a gente de estar nesses espaços, né? Porque, infelizmente, eles tentam desacreditar a gente por causa da nossa cultura e tudo. Então, eu entendi muito quando você falou essa questão de segurança, justamente disso, né? Você poder falar abertamente sobre sua religião, sobre as suas coisas, e principalmente, né, nesse sentido, da situação do cuidado e da importância da gente que é, né, do Congado, da gente que é de religião de matriz africana, da gente que é, né, de ancestralidade de povos africanos e indígenas, de estar não só nesses espaços de conselhos municipais, nacionais, estaduais, mas também na construção de institutos igual a IEFA, o IFAM, né, justamente por causa dos laudos, onde eles colocam muito ali, por exemplo, vai fazer o tombamento, ou vai falar que é patrimônio material ou imaterial, só que aí na hora que você vai pegar uns documentos, você vai ver que eles só contaram ali, fizeram uma lista. Desmerece toda a nossa religião, desmerece tudo que a gente é enquanto pessoa e coloca só como sendo uma coisa assim, eu vou fazer uma lista aqui do que é. Ou eu vou estudar pessoas de origem afro-brasileira, então eu vou pegar e analisar a partir de, como é que chama isso? Documentos de compra de escravo, ao invés de olhar a nossa religião em si, né? Que é o perigo que hoje a gente está correndo por causa da nossa religião, de estar caindo muito na questão do culturalismo em si, né? Da nossa cosmovisão, da nossa essência mesmo está sendo perdida um pouco, justamente porque a gente não está nos espaços e, igual você falou, né, as administrações, eles não querem saber. Vai só dar uma canetada ali e ele não quer saber o que é Congado em si. Ele quer que o povo do Congado não dá trabalho para ele. Aí eu queria que você falasse muito sobre isso. E agradecer, né, ao espaço e tudo mais. Boa noite aí, gente. Obrigado, Braz, ter lembrado isso. E foi mesmo. E assim, foi de coração, porque foi a primeira vez, depois de 3 anos, que eu entrei no IEF. Esse fato, quando o Braz falou isso, foi na reunião, né, de alinhamento desse fórum. E eu já tinha saído do IEFA, e que eu, né, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi um dos maiores desafios da minha vida, ser diretor lá no IEFA, mas, assim, tenho saudade, né, deixei a maioria lá das pessoas que trabalham, são amigos meus, né, assim, criamos uma amizade, mas quando eu disse que eu entrei lá, falei, nossa, é a primeira vez que eu volto aqui depois de 3 anos e me sinto num ambiente seguro. Não é criticando quem trabalha lá, né, e é o sistema. Porque, por exemplo, eu entrei no IEF como assessor da Diretoria de Proteção e Memória. Quando eu assumi a diretoria, houve muitos questionamentos. Mas o Adriano não é historiador, mas ele não é antropólogo, mas ele não é arquiteto, enfim. Cadê o certificado dele? Que formação que... ele é veterinário. Piorou. Não tem nada a ver a formação acadêmica dele com o que ele está fazendo aqui. E essa cobrança que foi maior no início, Brás, mas ela foi diminuindo, mas ela nunca deixou de existir. Então, essa cobrança do academicismo, ela me deixava sempre frágil. Eu nunca me sentia 100% seguro.
e nunca me sinto 100% seguro nesses ambientes políticos, porque esse ambiente não foi feito para nós, por vários motivos, e principalmente por não entender que os saberes que eu herdei do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô e de todos os outros que eu nem lembro, mas que eu herdei, são tão relevantes quanto os saberes que a academia ensina quando você vai lá cursar uma faculdade, seja lá do que for. E esse desrespeito com o saber tradicional, que eu sempre defendi desde criança, não é, o Adriano está defendendo isso agora, desde criança. Porque eu sempre defendi meu avô, sempre defendi meu pai, eu sempre defendi o meu mestre de capoeira, eu sempre defendi a minha religião da Umbanda. Então, eu sempre defendi esses saberes como algo importante ser protegido. E esse defender não era defender por defender. Tinha saber nisso, tem saber nisso. Que, inclusive, recentemente, a Universidade Federal de Alfenas me deu o título de mestre notório saber, né? Mas que algumas universidades estão fazendo isso agora, que bom que está tendo isso agora, mas que mesmo assim não equipara ao diploma lá do mestrado na faculdade, do doutorado, pós-doc, não sei aonde, em Harvard, né? Mas, assim, com todo respeito, para mim é mais. Meu avô andava na chuva e não molhava, vai me desculpar, eu não conheço nenhum estudioso, pesquisador que faz isso, meu amigo. Eu não vi nenhuma fama de pesquisador, de escritor, que consegue andar na chuva e não se molhar. O meu avô andava na chuva e não molhava. Então, para mim, isso é muito mais. O meu povo faz comida sem planejamento, do que eles chamam de planejamento, para centenas de pessoas, todo mundo come e a comida sobra. E às vezes a gente vai num restaurante aí feito por uma pessoa formada em gastronomia, sei lá no que, nutrição, e você chega lá no restaurante e acabou o arroz. Então, assim, quem é que tem... Que saber é esse que vale mais? E essa afronta que eu sempre tive, pouco entendida pelas academias, e aí cito o nome, o FMG, o ENG, nunca me entenderam quando eu falava essas coisas. E eu nunca falei para destruir a academia, pelo contrário, minha família só melhorou de vida quando eu e meus irmãos cursamos uma faculdade. Primeira geração que cursou faculdade. Eu defendo a educação mais do que todo mundo, mais do que eles mesmos, porque eu só saí da vulnerabilidade social para ter condição de vida melhor quando eu e meus irmãos fizemos a faculdade, porque meu pai não teve a quarta série e tinha que se submeter a serviços que pagavam muito mal. Simples assim a matemática. Só que quando eu afronto, é para a gente tentar chegar numa equidade, num respeito. Por que o Adriano, capitão, não pode ser diretor só porque ele é capitão? É pouco isso, né? Porque, assim, se for ter que fazer de igual para igual, então, para conseguir dialogar comigo, quem não nasceu nisso vai ter que morrer e nascer de novo. Aí já começa a ficar mais desigual ainda a disputa. Então, é por isso que nunca foi seguro, Brás. E nunca vai ser. Eu não tenho esperança de ser, não. Porque é também no ambiente inseguro que a gente consegue construir coisas, né? Isso a capoeira traz pra gente, né? Para quem é capoeirista sabe que, por exemplo, o melhor jogo que tem é quando você joga mais próximo. Porque aí é até mais difícil do golpe te acertar. Então a gente joga para dentro mesmo. A gente não pode ter medo de estar em ambientes inseguros. A gente só tem que estar preparado, né? E com fé, com devoção, ninguém dá conta de nós, não. Não sei se eu te respondi, não, mas... Não, respondeu muito bem. Você é doido. Bom demais, Adriano. Se mais alguém tiver mais alguma questão, senão a gente vai, né, caminhando aqui para finalizar essa aula, né, que a gente teve com o capitão Adriano aqui, uma alegria, uma satisfação enorme. Né, Adriano, você estava falando muito sobre orçamento. Há pouco tempo eu vi um município que que tem feito, né, junto à educação, né, há pouco tempo, eu não sei qual, eu vou até procurar direito, houve uma normativa na educação que saiu que permite, né, esse tipo de contratação dentro da educação, de contratar mestres, né,
brincantes, das culturas populares tradicionais. Tem um município até aqui do Maranhão que tem feito isso e tem remunerado muito bem esses mestres, sabe? Né, a partir de um recurso, né, que a gente briga tanto pelo recurso da cultura, que ele é pouco, né, mas trazendo, né, com o recurso da educação, né, esse reconhecimento para a cultura, que não é nada mais do que certo e justo, né, porque o povo da cultura, né, fora da escola faz educação e dentro também pode e deve fazer, né, então é um caminho interessante também. Mas é isso, né, Adriano, essa questão, né, que você trouxe, né, sobre a questão do orçamento, né, tem muito mais orçamento para a saúde, muito mais para a educação, muito mais para assistência social e tão pouco para a cultura, né, isso tudo perpassa pela política, né, isso é uma decisão política, né, sobretudo política, né, das pessoas que a gente elege, né, como representantes, né, seja, né, para deputado, para vereador, né, para prefeito, para presidente, para governador. Então, é muito importante, né? Eu não sei se a gente pode tocar nesse ponto agora, mas você saiu do IEFA porque você tem aí uma missão muito importante, né? E que eu acho muito louvável, né? É muito bom ser, mais uma vez, né, se dispor a um desafio desse, né? Que buscar esse espaço dentro do Legislativo do Estado, né? Em breve vai, né, lançar a candidatura. Então, né, mais uma atitude muito corajosa e importante, porque, né, eu, enquanto conselheiro, né, a gente entrou junto como conselheiro, eu percebi muito claramente como que a gente conseguiu avançar muito mais, né, a partir do momento que você, né, esteve no IEFA, que a gente, então, tinha um diálogo, né, de igual para igual, né, um diálogo, né, onde a gente se entendia e caminhou muito bem, né. Então, né, eu vi como é diferente a gente ter, né, pessoas, né, do Congado, do Reinado, nesses espaços, né, no governo, mas também é importante estar no legislativo. Se você puder falar um cadinho também para a gente ir finalizando. Obrigado, Tainan, obrigado. Esse ano eu saí do IEFA, né, a Tainan falou, todo mundo fica meio com medo, porque tem muitas restrições, né, mas a gente pode falar abertamente, né, eu saí do IEFA por um motivo bem objetivo e importante, que esse ano eu estou como pré-candidato a deputado estadual, né, então vou concorrer a uma vaga do Legislativo para estar na Assembleia de Minas Gerais, né, tentar ser aí o primeiro capitão de Congado a ser eleito. Já que eu fui o primeiro diretor de proteção e memória no IEFA, eu acho que eu estou com chance disso, né, de conseguir, e a gente realmente está com fé, está com bem pé no chão, de que a gente já mostrou, né, a conduta, de onde eu vim, para onde eu quero ir, né, ou seja, a gente não abandona a tradição do rosário, do terreiro, da capoeira, e a gente aprendeu a ler, né, e a ler, eu lembro que no começo eu usava muito, né, aquela música que fala, vou aprender a ler para ensinar os camaradas, isso há 20 anos atrás, quando meu avô morreu, era um princípio para mim, sabe? E realmente a gente fez, né? A gente aprendeu a ler e repassou para vários camaradas, mas agora, agora que eu falo de uns 15, 20 anos para cá, eu tentei, e acho que eu consegui também, aprender a ler para mudar a situação, né? Então, a gente aprendeu a ler patrimônio cultural do nosso jeito, sem precisar entrar na faculdade, com todo respeito à faculdade, mas porque nossos mais velhos já ensinavam isso para a gente. Quando eu falei ali do plano de salvaguarda, a gente já sabe o que é o plano de salvaguarda, a gente já faz isso há muito tempo, né? Só que do nosso jeito, com a nossa linguagem, e é sobre essa linguagem ancestral que eu me coloquei como pré-candidato a deputado estadual esse ano, porque falta entendimento da nossa linguagem na hora de decidir as coisas, na hora de se fazer uma lei, na hora de distribuir o recurso, né? A Assembleia, ela discute como vai ser feito a divisão dos recursos do Estado. A Assembleia, por exemplo, discute e faz emenda parlamentar. Inclusive, eu discuto, né, já de antemão, eu questiono aquelas obrigatoriedades por setores do jeito que é hoje, né, porque a cultura fica lá com um restinho, porque aí a deputada, ele tem que destinar tantos por cento para a educação, tantos por cento para a saúde, e aí o que sobrar lá, né, praticamente é isso, em resumo é isso, o que der para sobrar eu mando para a cultura,
né? Mas aí, como disse, teve alguém que comentou, acho que foi a Tatiana, né? Que é do sul de Minas, tem município que faz isso, contrata via educação alguém para dar oficina cultural dentro das escolas, mas ainda é para quem quer. Que eu questiono também, né? As legislações nossas, elas são assim, permitido ter aula de capoeira na escola. Aí, uma de 10 escolas faz porque tem sensibilidade pela causa. Né? A gente está precisando de mais coisas assim. Tem que ter. Não tem que ter educação física? Não tem que ter português? Não tem que ter matemática? Por que não tem que ter capoeira, que é a única arte marcial brasileira? Por que não tem que ter a presença do congado, de um mestre de congado, uma mestra de congado, com a frequência maior nas escolas, e não só 13 de maio e 20 de novembro, né? Então, é essa linguagem que a gente viu que fez diferença no IEFA, como Tainan disse, né? Porque a gente tem a linguagem dos nossos mais velhos, do nosso ancestral, e a gente aprendeu a ler a letra deles e interpretar conforme a minha cosmovisão, e não conforme a cosmovisão da academia ou do sistema. Então, é com esse sentimento que a gente está esse ano, Tainá, eu acho que, e acho que a gente vai ter bons ventos aí soprando para o ano que vem, para a gente construir mais e mais coisas, né? Assim seja, Adriano. É o que a gente quer e precisa, né? De ter gente que de fato, né, conheça, respeite e que tenha compromisso verdadeiro e não só, né, uma questão, não só por política, né, por interesse, mas porque vem, de fato, da trajetória do coração, né, como uma missão mesmo de vida. Então, né, a gente deseja, fundo do coração, muita força, né, vamos estar juntos nessa caminhada. E bom demais, gente, é uma ótima oportunidade, né, a gente ter um irmão do Congado, igual o Adriano, né, comprometido a estar nessa luta, vale a pena, né, quem não conhece, conhecer melhor, e, né, estar junto nessa caminhada também, né, no campo da política. Bom demais. Então é isso, gente, a gente chega nos finalmente, né, geralmente a gente termina com uma toada, e é você mesmo, né, Adriano? Se algum outro capitão também, né, se tiver vontade. E depois disso tudo, assim, eu até tinha preparado aqui para apresentar um negócio para vocês, mas o computador deu ruim. E a primeira foto que eu ia colocar uma foto de cara, que é meu avô, meu pai e eu, né? Que eu costumo dizer assim. Um dia me perguntaram há quanto tempo você é congadeiro, Adriano? Eu falei, né, hoje eu tô 42, vou fazer 43 já já, mas eu devo ter uns 500 anos. Porque se meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, meu tataravô era, então eu era, já antes mesmo de ter nascido, né? E acho que é isso, né? Quando a gente fala de ancestralidade, também a gente está falando sobre isso, né? Sobre passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né? Ao mesmo momento. E sobre saber quem a gente é, para onde a gente vai, porque tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam, né? E tem um canto que fala sobre isso que eu ainda mais do meu pai ter falecido em janeiro do ano passado, ele começou a fazer mais sentido ainda para mim. Eu sempre pus sentido nessa toada. Mas depois de perder o pai, ela passou a fazer mais sentido ainda para mim. Papai morreu, mas a Gunga me deixou. Papai morreu, mas a Gunga me deixou. Mamãe, não deixa o rosário, pai que mandou. Mamãe, não deixa o rosário, pai que mandou. Papai morreu, mas a Gunga me deixou. Papai morreu, mas a Gunga me deixou. Mamãe, não deixa o rosário, pai que mandou. Mamãe, não deixa o rosário, pai que mandou. Viva o Rosário de Maria, viva a Boa União, viva São Benedito, Santa Efigênia, e todo mundo que veio antes de nós e todo mundo que vai vir depois de nós. Viva! Seja. Bom demais, Adriano. Maria, boa noite para todo mundo.
Boa noite, Salve Maria, agradecer demais todo mundo que esteve presente. Em breve a gente disponibiliza a gravação para quem não conseguiu estar presente. Agradecer os bolsistas que estão com a gente aí desde o começo, participando. Depois eles vão fazer relatório, Adriano, de todas essas palestras, né? E isso, com certeza os bolsistas também vão dar uma estudadinha aí a mais nesse dossiê, né? Depois dessa apresentação também é uma questão importante para a gente tomar esse conhecimento. Isso, boa noite. Em breve a gente divulga, né, a programação, a próxima programação do fórum, né, que vai ser aberta também para todos, né, uma outra parte vai ser só para o bolsista, mas ainda vai ter, né, ações abertas para todo mundo participar. Valeu, gente, boa noite. Salve Maria, vou encerrar a gravação aqui.